Eu queria agradecer, desculpem, primeiramente a professora Bela Feldman Bianco pela oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho ao longo de algumas décadas e também pelo carinho da apresentação que ela fez. De fato, a gente se conhece há mais de 3 décadas já. Eu conheci a Bela comendo feijoada no apartamento no Village que ela tinha, e era uma feijoada muito famosa entre os brasileiros que viviam em Nova York naquela época, e logo nos tornamos grandes amigos e permanecemos assim até hoje. É muito difícil realmente falar. Ontem o Peter estava comentando isso, falar do seu próprio trabalho e buscar uma coerência. O Peter talvez tenha sido mais sábio e preferiu apresentar de forma cronológica o que tinha acontecido ao longo do tempo com a obra dele. Eu pensei em fazer isso, mas eu percebi que ia ficar tão longo que eu falei, não, eu não vou fazer isso não, porque não tem uma linha só, tem várias linhas, e aí eu dividi em alguns tópicos cuja separação vocês vão ver que é bastante artificial, mas é uma forma primeira de apresentar o que é que eu tenho trabalhado. O próprio título que eu dei para essa apresentação do local ao global já diz muito, né? E uma antropologia do mundo contemporâneo, mas como a Eunice aqui ontem falou sobre a importância de ser marxista em determinado momento, né? Às vezes eu fico refletindo e talvez o que eu devesse ter como subtítulo dessa apresentação, ao invés de uma antropologia do mundo contemporâneo, uma antropologia do capitalismo. Mas eu não sei, talvez ambos os títulos sejam imensamente pretensiosos, então vocês, por favor, não levem esses títulos muito a sério. Mas a primeira subdivisão que eu fiz a respeito do que eu tenho trabalhado e do que eu tenho escrito diz respeito ao que eu publiquei ao longo de 32 anos, porque esse não é o meu primeiro artigo publicado. Eu comecei escrevendo sobre Brasília. E isso porque, na verdade, eu sou praticamente brasiliense. Eu cheguei em Brasília, tinha 8 anos de idade, e conhecia várias histórias sobre a construção da cidade que não estavam publicadas naquela época, não estavam publicadas em lugar nenhum. Isso era na década de 70. E, então, nessa época também na antropologia brasileira, Antônio Augusto sabe disso muito bem, havia uma tendência muito grande de se escrever sobre o campesinato, o operariado, as experiências diferenciadas de grupos urbanos. Então, eu resolvi, por uma série de motivos, estudar a história da cidade do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista daqueles que tinham construído Brasília. E o primeiro artigo que eu escrevi se chamava Arqueologia de uma Cidade, esse artigo foi publicado originalmente em 1980, mas depois saiu em 1982. Em 1980 ele saiu num livro de fotografias sobre Brasília. Em 1982 saiu nessa revista, Espaço e Debate, que era uma revista importante na época sobre urbanismo, planejamento urbano regional, etc. Hoje ela não existe mais. E eu começava dizendo, porque foi publicado pela primeira vez em 1980, que 20 anos são história.
porque se dizia muito que Brasília não tinha história, Brasília era estranha porque não tinha história, e eu começo, então, a recuperar o que é que tinha sido a história da construção da cidade e a história da conformação, da configuração espacial urbana do Distrito Federal. Eu acho que já nesse artigo se apresentou uma característica muito forte dos meus trabalhos, é que eles são interdisciplinares e eu acabo sendo lido por uma série de leitores que não são necessariamente apenas praticantes da antropologia. Acho muito gozado que, às vezes, eu encontro meus livros em instante de sociologia, ciência política, arquitetura e urbanismo, e até, pasmem, de administração, né? Até também, às vezes, em psicologia, eu não sei, parece que é difícil de me encaixar, por mais que eu me defina plenamente, e estou totalmente imbuído disso, como antropólogo. Mas essa temática, evidentemente, que ela interessava muito a historiadores e aos arquitetos, ao pessoal que trabalha com planejamento urbano e regional, não é à toa que saiu nessa revista, né, Espaço e Debate. É interessante também, eu acho que, especialmente para os mais jovens que estão aqui, perceber como que, ao longo do tempo, a gente vai sendo marcado por determinadas temáticas, por isso que eu digo que não é tão linear, né? E depois elas nos revisitam de maneira surpreendente, porque, na verdade, esse trabalho era já uma parte da minha dissertação de mestrado, que eu terminei em 1980, e foi orientada pela Lígia Sigô, saudosa e querida, que, na época, estava em Brasília, já era tempo de abertura. Não, em 1980 ela já tinha voltado para o Museu Nacional, mas em 78, 79 ela tinha estado em Brasília com o Moacir Palmeira, com quem ela era casada na época, e eu admirava muito o trabalho dela, a Nação dos Homens, e então meu primeiro orientador foi o Roberto Cardoso de Oliveira. O Roberto foi para o México, e aí eu falei: olha, Roberto, você está indo para o México, eu preciso de um diálogo mais cotidiano. Então passei a trabalhar com a Lígia. E foi muito bom ter feito isso. Na verdade, a interlocução com o Roberto e com a Lígia durou enquanto eles estiveram vivos. Ambos foram meus amigos até deixar de estar conosco. E, então, esse trabalho que eu escrevi em 1980, minha dissertação de mestrado, que chama O Capital da Esperança, curiosamente só veio ser publicado, está aqui, em 2008, né? Quer dizer, 28 anos depois de que eu tinha escrito. Claro que eu fiz uma revisão, o Roque sabiamente me disse: não mexa no conteúdo, faça apenas uma revisão do português, porque se você for mexer no conteúdo 20 e tantos anos depois, você vai escrever outro trabalho. Aí eu falei: tá bom. Eu segui o conselho dele, dei uma limpada, acho que o texto ficou mais inteligível, a gente vai aprendendo a escrever ao longo do tempo também, né? Ele saiu também, acho curiosamente, primeiro na Argentina. Está aí, El Capital de la Esperança. Muito por conta já dos meus elos com os colegas argentinos que tinham se desenvolvido no meado dos anos 80, quando eu fui fazer pesquisa na Argentina. Mas, então, essa minha dissertação de mestrado, ela ressurge muitos anos depois, e eu passo a ser, de novo, um interlocutor sobre Brasília em Brasília, né? Especialmente porque, aí, em 2008, estava próximo dos 50 anos da cidade, então sai o meu livro, que, na verdade, sai numa coleção de arquitetura e urbanismo, por isso que ele se encontra, às vezes, como um livro de história, porque também é um livro de história.
e às vezes se encontra em instantes de arquitetura e urbanismo. Os arquitetos leem muito ele, porque eles veem uma outra visão completamente diferente daquela visão laudatória que eles estão acostumados a ler a respeito do Niemeyer e do Lúcio Costa, né? Também uma coisa curiosa, que esse primeiro texto que eu publiquei na minha vida, que se chama Arqueologia de uma Cidade, foi também o primeiro texto que eu publiquei em japonês. Eu tenho 3 textos em japonês, então achei muito gozado que em 2009, né, também 29 anos depois dele ter sido originalmente publicado, ele aparece no Japão. Aliás, essa é uma característica de muitos trabalhos meus que estão publicados em várias línguas. Eu tenho textos por ordem decrescente em português, em inglês, em espanhol, em japonês, em francês e em alemão. O que eu acho muito bom, porque me abre um leque de interlocução, às vezes, para mim, como pessoa, muito surpreendente. E o Brasil, como vocês sabem, eu não sou nenhum especialista em Brasil, mas entrei um pouco nessa discussão. Aí isso é uma seleção, eu não coloquei todos os textos, porque seria muito cansativo, especialmente através desse texto, Macunaíma, Ser e Não Ser, Eis a Questão, porque eu descobri que o Mário de Andrade, na sua obra genial, na verdade, é uma obra baseada no texto do Cor Greenberg, né, que foi escrito em 1910, 1912, agora não me lembro bem. No começo do século XX, ele faz uma expedição muito famosa do Roraima ao Orinoco e recolhe o mito Macunaíma, que é um mito Tauripang-Wapichana, e não se sabe muito bem onde ele recolheu. Talvez tenha sido na Guiana, então, inglesa, quer dizer, em parte do Império Britânico, e o que acontece é que depois o Mário recebe o livro do Greenberg, Cor Greenberg, e lê, fica entusiasmado e usa a estrutura do mito para escrever seu próprio livro, né? Então, o que eu estou mostrando que é um grande símbolo do nacionalismo brasileiro, na verdade, é uma peça globalizada, né? Tem a ver com uma população global, global, local, nativa, que fazia parte do que era o Império Britânico na época, foi coletado por um alemão e depois lido por um brasileiro e se transforma numa peça de construção de ideologias nacionalistas. Esse outro que faz o Brasil, ele é mais complexo, porque ele também tem a ver com meus interesses sobre globalização. E, na verdade, eu sempre quis mostrar, tem a ver com outras discussões que vão aparecer mais adiante, dentro de um mega rótulo que eu chamo de pós-imperialismo. Eu queria mostrar, especialmente aos meus estudantes mais jovens na Universidade de Brasília, de que era possível e viável de se fazer pesquisa de campo fora do Brasil, algo que, no nosso departamento, existe uma relativa tradição. O professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira é um bom exemplo, o professor Wilson Trajano é outro, e vários outros colegas, temos muitos colegas fazendo pesquisa fora do Brasil. Mas, da minha geração, vamos dizer, o Luiz Roberto e o Trajano, e eu mesmo que fiz pesquisa na Argentina. Então, claro, qual era a maneira mais fácil de você entrar para fazer pesquisa? Era através dos próprios migrantes brasileiros. Por outro lado, eu também tinha essa ideia de que era preciso reverter o fluxo quase colonialista de os antropólogos do Norte vêm para o Brasil fazer pesquisa e depois vão embora. Eu falei, vamos fazer pesquisa nos Estados Unidos, vamos fazer pesquisa na Europa. Então, eu vou tem uma longa história, não dá para contar tudo, claro. Na primeira vez que eu apresentei esse projeto de fazer pesquisa, eu queria fazer pesquisa em Miami, sobre os brasileiros em Miami, e o parecerista disse,
claro que nós não vamos financiar isso. Ele quer passar o verão na praia. Né? Falei, poxa, que absurdo, se eu quisesse passar o verão na praia em Miami, eu ia para a praia em Miami, eu não ia arrumar a desculpa de que queria fazer pesquisa sobre brasileiros em Miami. Né? Quer dizer, era uma coisa tão inusitada naquela época, começo da década de 90, ninguém tinha ainda realmente feito esse tipo de trabalho, só tinha um trabalho que era o da Maxine Margolis, da Universidade de Colômbia, sobre os brasileiros em Nova York, que a gente recebia esse tipo de resposta, que os colegas achavam que você estava usando de um expediente para se aproveitar de verbas federais para curtir na praia nos Estados Unidos. Mas aí, então, Miami não deu certo, por outras vias. São Francisco, na Califórnia, deu certo. Eu passei 2 meses lá em São Francisco, com outras pesquisadoras me ajudando, e fizemos um trabalho sobre os migrantes brasileiros na Baía de São Francisco, que resultou nisso, O que faz o Brasil, Brasil. Evidentemente, é uma alusão ao famoso livro do nosso querido amigo Roberto da Mata, né, que faz o Brasil com B pequeno, Brasil com B grande, que simplesmente a minha intenção era dizer o seguinte: olha, vamos estudar os brasileiros num cenário etnográfico. Em vez de eu fazer ensaio, que normalmente se fala sobre o Brasil, fazendo ensaio, vamos fazer etnografia numa situação em que os brasileiros estão transformados em minoria étnica. E era essa a intenção, e aí a gente vê tudo que tem a ver, o que surge, né, de problemas identitários e de definições identitárias nas relações interétnicas entre os brasileiros, os americanos e os latino-americanos, com os quais os brasileiros convivem fortemente, especialmente mexicanos e centro-americanos, na área da Baía de São Francisco. Outro artigo que saiu daí foi Goiânia, Califórnia, que era porque havia um número muito grande de goianos, era a maior parte dos migrantes brasileiros no lugar, era Goiânia, e também era uma alusão àquele filme que vários da minha geração aqui presente viram, que era o Paris, Texas. Né? Se tem Paris, Texas, por que não tem Goiânia, Califórnia? Então, eu escrevi esse artigo também, que mostrava a própria segmentação por origem. Eu tive sorte que o consulado brasileiro, através do então cônsul lá, o João Almino, um escritor de mão cheia, e era professor de ciência política na UNB, ele me permitiu ter acesso aos arquivos do consulado, e o consulado é um cartório. Então, eu tive acesso a 18 anos de dados sobre os brasileiros, e a gente pôde ver onde eles nasceram, idade, com quem eles casaram, e assim sucessivamente. Né? Deu para explorar bastante outros aspectos, graças a esse grande arquivo aí do consulado. Bom, como a Bela disse, eu estudei nos Estados Unidos e o doutorado. Eu fiz o mestrado no Brasil, a graduação e o mestrado no Brasil, na Universidade de Brasília, que sempre foi um centro de excelência. Depois, quando eu entrei lá, fiquei tremendo, né? Porque assim, os meus professores todos ainda estavam lá, menos o Roberto. O Roberto tinha ido para Campinas, né? E a gente, eu não posso deixar essa bola cair, né? Você entra num lugar que tem uma tradição e uma força, você se sente responsável também pela reprodução daquilo mesmo. Mas o doutorado eu fiz nos Estados Unidos, justamente como uma sequência da minha dissertação de mestrado. No final da minha dissertação de mestrado, como era um trabalho que procurava se desviar do nacionalismo que encobre a construção de Brasília, né? Que, evidentemente, que até que tem que existir esse nacionalismo mesmo. Hoje eu reconheço isso com mais tranquilidade do que naquela época.
Aliás, eu deixei de dizer que o capital da esperança, eu acho que talvez seja, os americanos dizem assim, when everything is past and gone, né? Quando tudo passar e ter ido embora, eu acho que é o único trabalho meu que realmente vai ficar, vai ser o capital da esperança, porque é um trabalho de história, né? Tem um interesse de um momento muito importante da história do Brasil, a construção de Brasília, que é uma mudança radical na conformação da própria autoimagem e do Brasil e dos sistemas regionais internos e da integração do próprio país. E, se você quiser ver uma história diferente, ela vai estar lá, né? E ela vai ser sempre daquele jeito. Outras coisas mudam, são mais circunstanciais. Então, nos Estados Unidos, fazendo doutorado, a gente tem que se especializar em uma região do mundo, né? Então, eu, preguiçoso, o que eu fui fazer? Eu me especializei em América Latina, né? Que para mim já era fácil, eu, só sendo brasileiro já tinha uma vantagem. E isso para mim foi importante porque me ajudou, inclusive por razões pessoais, porque na época eu era casado com uma argentina, me ajudou a decidir fazer pesquisa não no Brasil. Eu já tinha essa visão crítica de que a gente tinha que fazer pesquisa em outro lugar, ou dos próprios americanos ou dos próprios europeus. Eu falei, não, eu vou para um terceiro país, e a Argentina se apresentou como o país mais adequado, inclusive porque, no final da minha dissertação de mestrado, eu falava que Brasília, na verdade, era um exemplo de uma forma de produção, né? Eu era, e ainda continuo sendo, marxista, e o Eric Wolff também era, isso que me atraía no trabalho do Eric, havia uma sintonia também político-ideológica, né? A CUNY, até hoje, é um centro da intelectualidade de esquerda nova-iorquina. A Cristiana está aqui, que foi minha colega de CUNY, e a Thelma também, né? Nós temos 3 CUNYites aqui, podem confirmar isso. Enfim, então, eu dizia que a Constituição de Brasília era um exemplo de uma forma de produção vinculada à expansão de sistemas econômicos. Depois eu vou escrever um artigo sobre isso, a gente vai ver no tópico que eu vou apresentar sobre o que eu escrevi sobre desenvolvimento, né? Então, eu dizia, é preciso estudar outras iniciativas semelhantes, e no Brasil estava na época da Constituição de Tucuruí. Aí eu falei, bom, e saía nos jornais e nas revistas exemplos de o que estava acontecendo lá em Tucuruí. Eu falava, puxa, isso é tão parecido com o que acontece em Brasília, por quê? Então, isso passou a ser minha pesquisa, por quê? Então, é por isso que eu fui fazer uma hidrelétrica, para realmente confirmar, na esteira dos trabalhos do Mintz e do Wolff, que trabalhavam com a ideia de plantation, né? Que os grandes projetos eram uma forma de produção similar ao que as plantations eram. Tinham uma estrutura própria e estavam vinculados à expansão do capitalismo, então cabia a gente descrever e mostrar qual era a sua estrutura, e isso eu fiz subsequentemente. Mas aí eu fui para a Argentina, e claro que antes de ir para a Argentina, eu estudei muito a Argentina, vivi quase 3 anos na Argentina, e, por conta disso, editamos um livro com um colega, o Alejandro Frigerio, que, na época, era um dos primeiros livros, hoje já há vários, comparando argentinos e brasileiros. E eu escrevi esse artigo, Tropicalismo e Europeísmo, falando que, na verdade, quer dizer, mostrando comparativamente a formação dos Estados nacionais na Argentina e no Brasil, e como que essa formação do Estado Nacional estava vinculada a um orientalismo que caracterizaria os dois países. No caso do Brasil, o tropicalismo, né? E, no caso da Argentina, o europeísmo. Claro que não dá para a gente entrar em detalhe, porque são argumentos
grande. Bom, talvez essa tenha sido uma das áreas que eu mais trabalhei e continuo trabalhando, orientando vários trabalhos. E eu comecei publicando em 1985, num livro que o Leopoldo Bartolomé, talvez o decano dos antropólogos argentinos hoje em dia, e meu grande amigo, publicou em 1985, e esse Projetos de Grande Escala era um paper que eu tinha escrito para um curso do Eric Wolff, né? E o Eric tinha adorado o trabalho, e aí eu dei uma melhorada nele. Eu tinha conhecido o Leopoldo no Congresso da União Internacional em Vancouver, e o Leopoldo me pediu para publicar, e saiu esse artigo. O outro, Quanto Mais Grande Melhor, que um é de 85 e outro de 87, esses artigos nunca foram publicados no Brasil. Eu tenho vários artigos que nunca foram publicados no Brasil, portanto, eles são desconhecidos aqui, apesar de que algumas pessoas que trabalham com grandes projetos conhecem ele. Esse Quanto Mais Grande Melhor, inclusive, está sendo traduzido agora pelo professor João Pacheco de Oliveira, quer dizer, um artigo de 87, e pela professora Clarice Kohn, da UFSCar, né, para sair num livro que a ABA vai publicar sobre questões vinculadas ao desenvolvimento e a grandes projetos. Quer dizer, aparentemente, ele continua útil, que é outra característica, talvez, do meu trabalho, que eu escrevo trabalhos com o endereço certo, né? Assim, eu quero que as pessoas usem para determinadas lutas políticas. E esses trabalhos mostrando por que, nem todos, óbvio, né? É impossível você escrever 100% coisas que sejam úteis todo o tempo para lutas políticas, mas e eu não estou advogando isso de maneira nenhuma, estou dizendo que é um interesse que eu tenho. E esse trabalho era um trabalho para mostrar que, e depois minha tese de doutorado, ela é praticamente uma ampliação e uma demonstração etnográfica bastante complexa disso, que esses projetos não são projetos de desenvolvimento. E aí nós entramos no debate sobre desenvolvimento. A minha tese de doutorado, que está aqui, né, Empresas Transnacionais, é o primeiro livro que eu publico graças, e o Antônio Augusto sabe disso, que eu sei que você estava na banca, né, no comitê, a eu ter ganho o prêmio de melhor tese de doutorado da Unpox, que, para mim, foi assim, além de uma grande honraria. Todos nós sabemos da importância desse prêmio no cenário brasileiro. Ele me catapultou, né? Porque me deu uma oportunidade de publicar imediatamente minha tese de doutorado. Eu ganhei o prêmio em 89, minha tese de doutorado era de 88, em 91, a minha tese foi publicada em português, e, por causa do seu título, Empresas Transnacionais, é por isso que eu também apareço em instantes de administração, né? Que o pessoal acha que é um trabalho sobre empresas, né? E, na verdade, é uma etnografia sobre como se faz um grande projeto de desenvolvimento, chamado grande projeto de desenvolvimento, as alianças das elites políticas, financeiras e industriais, e o que é que ocorre no chão, né? Que eu vivi 8 meses na construção de uma grande barragem que se chama Jaciretá, na fronteira do Brasil com a Argentina. Esse trabalho foi publicado depois, em 94, em inglês, pela University Press of Florida, com o nome de Capitalismo Transnacional e Hidropolítica na Argentina. Depois, em 99, ele também foi publicado na Argentina. Aqui também com um nome mais parecido com
o título em inglês do que com o título em português, que apontava, eu acho, que para outros lugares que não era tão parecido com o livro, né? No começo da década de 90, a discussão sobre desenvolvimento, que era o que me interessava na minha tese de doutorado, no final da década de 80, 87, 88, o relatório Brundtland, né? Depois 92, ECO 92, Rio 92, a discussão sobre desenvolvimento era uma discussão muito densa e muito rica. Então, eu escrevi, que foi publicado na revista de antropologia daqui da USP, um artigo meu que ainda é muito utilizado também, que chama Ambientalismo e Desenvolvimento Sustentado, e não sustentável, deveria ser sustentável, mas saiu assim, Nova Utopia, Ideologia do Desenvolvimento, mostrando como que desenvolvimento, inclusive no momento em que todo mundo estava muito positivamente impressionado pelo debate sobre desenvolvimento sustentável, eu mostrando que desenvolvimento sustentável era nada mais do que uma das muitas reformas que o desenvolvimento tinha sofrido ao longo de décadas, porque desenvolvimento enquanto desenvolvimento é algo que realmente passa a ser debatido após a Segunda Guerra Mundial. Antes ele não tinha esse nome, né? Enfim, esse tema ele sempre continuou comigo, de tal forma que mais tarde, em 2008, eu publico, que é a última coisa que eu escrevi sobre desenvolvimento, no Novos Estudos SEBRAP, esse artigo Poder, Redes e Ideologia no Campo do Desenvolvimento, que é uma espécie de síntese de muitos anos de pesquisa e leitura sobre desenvolvimento. Esse artigo foi publicado em inglês e em espanhol, também traduzido. Bom, aí a gente também entra numa área para a qual, como a Bela falou, eu escrevi muito, né? Um artigo meu que era parte da minha tese de doutorado, que era a descrição de uma identidade transnacional, porque já no final da década de 80 começava um debate sobre transnacionalismo. E só que era um debate abstrato, né? E os antropólogos, eu pelo menos acho, por isso eu fiz aquilo que faz o Brasil, né? Os antropólogos, eles, o interessante é quando a gente encontra uma situação, um grupo humano que encarna aquilo que você quer realmente debater. E lá, na represa de Jaciretá, existiam os bichos de obra, que assim que se chamavam em espanhol. Então, que são pessoas, terceira geração, no caso, que nascidos em grandes projetos, que já não tinham nenhum tipo de lealdade, apesar de falarem italiano, mas falavam italiano, espanhol, inglês, tinham um passaporte italiano, porque a empresa principal do projeto era uma empresa italiana, mas não se consideravam italianos, se consideravam cidadãos do mundo, né? Achavam que não tinha nenhuma lealdade com a Itália, enfim, que eles viviam realmente nesses espaços, que são os espaços criados pelos grandes projetos, e depois, quando se aposentavam, iam viver em grandes cidades metropolitanas, cosmopolitas, etc. Aí tem vários artigos. Esse trabalho, Bichos de Obra, também foi muito traduzido para o inglês, para o espanhol, né? Eu passo, então, para porque eu tinha estudado muito, porque engenharia, né? E os engenheiros, até hoje digo isso, são os grandes sacerdotes
do progresso tecnológico, da inovação tecnológica, e eu convivi com engenheiro muito tempo e estudei a história da engenharia para entender os grandes projetos, e então eu tinha interesse sobre tecnologia e história da tecnologia que foi se desenvolvendo paralelamente. Quando apareceu a internet, eu fiquei, então, fascinado com aquilo, comecei a prestar muita atenção naquilo, e em 96 vai sair pela primeira vez, mas está mais adiante, em 98, em inglês, Cyber Cultural Politics, num livro organizado pela Sônia Álvares e Evelina Dagnino, nossa colega da Ciência Política da Unicamp, e o Arthur Escobar, que foi um livro que teve um certo impacto nos Estados Unidos, especialmente entre as pessoas que estudavam América Latina, né? Que no Brasil saiu com o título de Cultura e Política nos Movimentos Sociais Latino-Americanos. Aonde eu coloco a internet como a base tecnosimbólica da criação da comunidade transnacional imaginada virtual. Eu pego o trabalho do Benedict Anderson, que fala do print capitalism, do capitalismo de imprensa, como a base tecnosimbólica da criação das comunidades imaginadas nacionais, e o que ele fala retrospectivamente para uma análise histórica do poder da imprensa, né, em criar esses grandes guarda-chuvas simbólicos. Eu falo, bom, agora quem tem esse poder é a internet, e a partir daí nós poderíamos nos defrontar com comunidades transnacionais imaginadas e virtuais. E aí eu passo um tempo discutindo internet, a gente vai ver outras reverberações esse trabalho meu foi um trabalho muito circulado, ele está publicado em inglês, em espanhol, faz parte agora de uma enciclopédia de estudos sobre a internet, foi publicada na Routledge, etc. Também essa condição da transnacionalidade, que, na verdade, é um capítulo do livro, do segundo livro que eu publico, que é a Cultura e Política no Mundo Contemporâneo, de 2000. Me lembro do Rubem Oliven comprando esse livro quando saiu na Unbox de Petrópolis, que foi a única vez que a Unbox aconteceu em Petrópolis, foi em 2000. E eu lancei esse livro lá e me lembro bem do Rubem comprando o livro. E a condição da transnacionalidade é um dos capítulos do livro, e é também uma discussão bastante complexa sobre o que é transnacionalidade. Eu digo que existem pelo menos 7 dimensões que precisam ser consideradas, e elas todas têm que ser consideradas ao mesmo tempo para a gente falar sobre transnacionalidade. Esse artigo me abriu uma fronteira de discussão que depois ela se manteve, ainda de certa forma se mantém, a respeito de cosmopolitismo, que foi muito importante para mim, tanto em termos de publicação como em termos conceituais. Em 96, 98, eu fui visitar um Instituto de Estudos Globais, para estudos globais em História, Política e Cultura. A gente dizia que é que faltava, né? Instituto de Estudos Globais sobre História, Política e Cultura, e cuja grande estrela era o David Harvey, na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E lá eu aproveitei, que era uma bolsa da CAPES, eu não fui morar em Baltimore, eu morava em Bethesda, que é um subúrbio de Washington. Aproveitei para estudar o Banco Mundial, né, que eu conhecia várias pessoas por causa dos meus debates sobre desenvolvimento, vários colegas antropólogos no Banco Mundial, que foram assim minhas pontes de acesso ao banco. E esse meu artigo, Planeta Banco, Diversidade Étnica no Banco Mundial, nunca foi publicado no Brasil,
E é um artigo também para mostrar que nós podemos fazer etnografia, trabalho de campo no coração dos centros de governança global, né? Que é algo que eu também procuro estimular os meus estudantes. Inclusive, falo, você tem que estudar o Pentágono. Como? Você que vai saber. Esse problema de como entra no Pentágono, a gente, não sou eu, todo antropólogo tem dificuldade de entrar num lugar que quer estudar. Hoje a gente vê etnografias sobre Wall Street feitas a partir de firmas, né, que é uma mulher, uma sueca, a antropóloga entrou. Quer dizer, a gente não pode definir a priori que é impossível. Vamos lá que a gente vê o que é que consegue fazer. Se não conseguir, aí tem que se adaptar a outras circunstâncias. Bom, esse o Planeta Banco, esse Comunidade Transnacional Virtual é uma derivação disso. Esse Diversidade Cultural enquanto Discurso Global, que também foi publicado no Brasil, aqui está aparecendo somente 100 as páginas, numa revista argentina. Isso tem a ver com um debate que a Unesco, em Paris, até do seu interesse, Antônio Augusto, eles, nesse momento, queriam redefinir a definição de patrimônio da humanidade. E chamaram 8 pessoas de diferentes países do mundo para debater isso lá em Paris. E eu escrevi esse artigo, evidentemente dizendo que a Unesco era parte do problema, porque eles são guardiões, o coração da definição de patrimônio mundial é Outstanding Universal Value, valor universal excepcional. E o problema é o que é universal, óbvio. No mundo globalizado, a definição de universal é um objeto de debate, de discussão e de, muitas vezes, lutas políticas aguerridas. Então, esse artigo é um pouco isso, onde eu falo de diversos tipos de particularismos que pretendem se globalizar, pretendem se universalizar, né? Na verdade, eu digo, não existe universalismo, existem particularismos que pretendem se universalizar. Alguns, às vezes, agora de brincadeira, como os linguistas dizem que a língua é um dialeto com um exército atrás dela, né? Eu digo que o universalismo é um particularismo que tem um exército atrás dele, né? Porque, no fundo, tem uma questão de poder. Enfim, vamos acelerar um pouco mais. Aí é onde entro nesse, que é algo que eu tenho feito há 10, 12 anos, que é uma linha de pesquisa que eu chamo de outras globalizações, que é também uma forma que os antropólogos conseguem perceber talvez com mais facilidade do que outros colegas, porque a gente sempre dá um passinho para o lado e vê outra coisa, né? E então me interessava, aí está, né, outras globalizações acadêmicas, políticas e econômicas. Então, na verdade, a que menos se desenvolveu como linha de pesquisa e como publicações foi a de outras globalizações políticas, que me interessava, por exemplo, perceber, desde que da ECO 92, onde eu fui fazer pesquisa, né, eu fiz pesquisa sobre a ECO 92 no Rio, pesquisa de campo, passei um mês no Rio, antes, durante e depois, que o que estava em jogo era a discussão de mega discursos globais, hoje eu chamo de mega discursos fraternos globais, né? Como diversidade cultural, defesa do meio ambiente, né? E, do ponto de vista assim, organizativo, o que eu também chamo de mega ritual global de integração de elites políticas transnacionais, né?
Porque a coisa mais importante que acontece, né, nesses eventos é a integração das elites políticas transnacionais, de diferentes cores políticas, né? Bom, então, essas outras globalizações políticas, lá na ECO 92, você tinha era o Fórum Global, né, que era a mesma estrutura que aconteceu agora na Rio+20. Você tinha em Jacarepaguá o establishment, então eu pego o Turner, estrutura, né, e você tem a sociedade civil global na Praia do Flamengo, antiestrutura, Comunitas. E é interessante que eu estava fazendo pesquisa e eu tinha um crachá que me permitia entrar na conferência em Jacarepaguá, no âmbito do território da ONU, porque o Brasil cede soberania, né, temporariamente para a ONU, e coloca tanques ao redor. É muito interessante essa questão da soberania também. Então, todo mundo de ternos, diplomatas, as pessoas das agências de desenvolvimento, etc. E depois nós íamos correndo de táxi para o aterro do Flamengo, e no meio do caminho todo mundo ia tirando as gravatas, tirando os paletós, e chegava lá no aterro do Flamengo, era todo mundo, legal, tinha todo mundo virado um hippie, né? Aqueles senhores importantes, diplomatas de diversos países. Então, eu pego a ideia de estrutura e antiestrutura, de estrutura e comunitas, e digo que elas são necessárias, e passo a usar isso na análise do Fórum Social Mundial, que foi uma grande contribuição brasileira para a construção de redes de construção de uma sociedade civil global, que o Fórum Social Mundial, em sua formatação inicial, ele se define por contraposição ao Fórum Econômico de Davos, né, que é o fórum do establishment global. E, então, é a mesma coisa, a estrutura lá em Davos e a antiestrutura em Porto Alegre. Eu acho que o Fórum Social Mundial perdeu muito do seu momento, né, mesmo porque ele se fragmentou, se expandiu, acho, mais além das suas próprias pernas. Então, isso era... E também subdividindo entre movimentos alter-globalização, né, como é o Fórum Social Mundial, que é um movimento que aceita a globalização, mas quer domesticá-la, e o movimento anti-globalização, que é mais um movimento de rua, né, que tem toda uma tradição que começa especialmente em Seattle, em 1999, e até hoje a gente vê grandes, como Occupy Wall Street e todos os outros Occupy, mostrando uma influência, um ressurgimento muito interessante do anarquismo como ideologia política contemporânea. Não que foi criado na contemporaneidade, mas há um certo ressurgimento do anarquismo. O próprio movimento estudantil no Brasil reflete isso também. Então, essas outras políticas, né, outras globalizações políticas. Mas essa não foi a que eu mais fiquei. A segunda que eu mais fiquei foi essa de outras globalizações acadêmicas. Mas aí nem tanto na pesquisa, mas mais como a Bela colocou, na militância, né? Aí eu fiz parte e faço de um movimento que se chama Rede de Antropologias Mundiais, né, que a gente fundou com vários colegas da América Latina, dos Estados Unidos e de outras partes do mundo em 2000, e fizemos um livro, que é um livro que causou impacto, ainda continua, chama World Anthropologies, que era o nome do simpósio internacional que eu organizei com meu colega e amigo Arthur Escobar, da Universidade da Carolina do Norte, como um simpósio internacional da Winogrand Foundation, na Itália, em 2003. O livro saiu em 2006 na Inglaterra e nos Estados Unidos. Depois ele sai na Colômbia em 2008, em 2009 no México, e esse ano sai, espero daqui a 2 meses, a sua versão brasileira, depois de muito trabalho com tradução, porque a tradução espanhola não ficou tão boa, então eu fiz questão de revisar a tradução brasileira e me deu um trabalho enorme, né?
Então, essas são as discussões sobre antropologias mundiais, têm a ver com uma luta contra a hegemonia anglo-saxã no modo de produzir conhecimento no mundo contemporâneo, especialmente nas humanidades. Atualmente, eu chamo os Estados Unidos da máquina global de recepção. Tudo chega nos Estados Unidos, redefinido, pós-modernismo, pós-colonialismo, e depois reexportado, aí todo mundo, que beleza, né? Eu digo o seguinte, está na hora não de excluir os Estados Unidos nem a Inglaterra, nem muito menos a França. Os próprios franceses já reconhecem que saíram do núcleo hegemônico disso, né? O Benoît Delestole tem um artigo muito interessante sobre isso. E não é para não conversar com os nossos colegas americanos nem ingleses, muito antes pelo contrário, mas é para lançar mão, né, da riqueza da produção que existe hoje no mundo como um todo, porque a antropologia também se globalizou. Então, tem antropologias muito boas em diferentes partes do mundo, que nós não consumimos porque ficamos de olhos virados, o que a Virginia Garcia chamou de torcicolo acadêmico, né, porque a gente fica o tempo todo assim, olhando para os Estados Unidos, né? Então, a ideia é de você possibilitar outros canais e esquemas de visibilidade para outras antropologias do mundo, né? E isso a gente faz publicando e a gente faz através de política. A criação do Conselho Mundial de Associações Antropológicas foi presidida por essa noção, né? E hoje, atualmente, eu sou presidente da Comissão de Antropologias do Mundo da Associação Americana de Antropologia, que resolveu incorporar, a partir de um artigo meu que eu escrevi, isso não estou dizendo por cabotinagem, mas porque a presidente da Associação Americana disse isso no lançamento da comissão essa de Antropologias do Mundo, que a partir da leitura dela, desse meu artigo que eu publiquei em Critique of Anthropology, ela decidiu criar essa comissão, que depois virou um comitê, quer dizer, um órgão permanente da Associação Americana, para internalizar essa discussão nos Estados Unidos. Eu tenho 4, 5 anos de trabalho nessa comissão que se transformou em comitê, e não é fácil, né? É muito difícil. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso, né? Gordon Matthews, da Universidade Chinesa de Hong Kong, e o outro, Carlos Alba Vega, do Colégio de México. E esse livro está uma preciosidade, realmente muito interessante, porque são capítulos em diferentes países do mundo, mostrando o que aqui em São Paulo se conhece como a Rua 25 de Março, que, para mim, é um nó do sistema mundial não hegemônico da globalização popular. Você tem um sistema mundo, né? Que na América do Sul se apresenta em Ciudad del Este, na 25 de Maio, em Belo Horizonte o Oiapoque, em Brasília a Feira do Paraguai, sintomaticamente chamada Feira do Paraguai. Praticamente todas as cidades do Brasil têm. Cada mercadinho desse é um nó do sistema mundial não hegemônico. A sede produtiva é o centro da China, por isso eu fui lá em Hong Kong, não deu tempo de ir a Shenzhen, que é 40 quilômetros de Hong Kong, me arrependo de não ter me descabelado e ido de toda forma. Vocês sabem que a gente está sempre cansado em viagem, e tem dia, hoje eu não vou não, estou muito cansado, né? Mas eu devia ter ido, porque quando é que eu vou passar de novo em Hong Kong a 40 quilômetros de Shenzhen, né? Shenzhen praticamente é o núcleo desse sistema. Então, nós conseguimos estimular pessoas para fazerem pesquisas de campo em diferentes lugares, com diferentes grupos. A diáspora chinesa é fundamental, a diáspora sírio-libanesa não é à toa que é 25 de março aqui, e saem os sírios libaneses e estão entrando os chineses na 25 de março, etc., né? Então, isso está acontecendo em escala global, modificando as segmentações étnicas de várias cidades no mundo afora. E isso de que se trata a globalização popular e o sistema mundial não hegemônico. Esse meu artigo
aqui que saiu, esse artigo foi publicado em inglês, em espanhol, mas o mais completo é a última versão dele, que saiu na Revista Brasileira de Ciências Sociais em 2010, e não sei se eu voltarei a escrever sobre isso, que eu acho que já esgotei o que eu tinha para falar. Bom, de certo modo, voltado também à questão das outras globalizações acadêmicas, já em 2000, eu organizo um número do Journal of Latin American Anthropologists, que era assim que se chamava, que é da Associação Americana de Antropologia, sobre a antropologia no Brasil, vários colegas, 10 ou 12, agora não me lembro, publicando em inglês, porque sempre é aquela coisa, a antropologia do Brasil é muito interessante, mas a gente não sabe ler português. Ah, é? Então, a gente vai publicar em inglês para vocês. Que isso, na verdade, a cimentinha da Vibrant, né? Não sabe ler, o Brasil é muito bom, a antropologia. A gente vai no Congresso da ABA, tanta gente, quanta coisa interessante, mas a gente não sabe ler português. Ah, então nós vamos publicar em inglês. Aí, mais tarde, surge a Vibrant, né? Está aqui, ó. E aí é uma janela para o mundo, é grátis, PDF, vai lá e baixa. Não vem dizer que não é porque não sabe ler português ou porque é difícil de achar, não, porque está aí, né? Então, nessa mesma direção, a gente faz o Campo da Antropologia no Brasil, organizado com o Trajano, meu colega de departamento, né? A Antropologia Brasileira Contemporânea, já abrindo uma frente com a América Latina, um livro excelente, seria ótimo que ele tivesse em português, é uma pena que ele não está em português, que é um livro lindo, né? Tem artigos maravilhosos nesse livro, Antropologia, mas aqui também tem coisas que não têm a ver com o Brasil, né? Tem sobre os Internal Review Boards das universidades americanas, que o American Ethnologist me convidou para comentar uma sessão deles sobre os comitês de éticas, né? E eu escrevo essa coisa chamada que os comitês de éticas são a ponta do iceberg do controle do Estado americano, né? Que os americanos acham que o Estado não controla eles, né? Mas o Estado está controlando eles em tudo quanto é lugar e eles não veem. É muito interessante isso. Esse aí, uma coisa curtinha, vocês veem aí 2 páginas, mas é para um pouco mexer com essa história. Esse segurança para quem? É uma crítica ao envolvimento da antropologia americana com a guerra, né, que os americanos chamam de weaponization of anthropology, e eles me chamaram para um debate, que foi uma sessão dupla na AAA de 2007, para eu comentar os papers que estavam sendo apresentados em 2 sessões, foram 10 papers. E, a partir desses papers, eu escrevi isso, Segurança para quem? Né? Antropologias e elites estatais repressivas, que é uma crítica a esse envolvimento crescente, que é o grande problema ético da antropologia americana contemporânea. Aqui, fazendo propaganda da nossa Vibrant, né, no American Anthropologist, a cosmopolítica brasileira. Essa noção de cosmopolítica é muito importante para mim, mas não vai dar tempo de... Cosmopolítica é uma política para o cosmos, né? Então, eu digo, todo mundo tem cosmopolítica. E eu digo, a antropologia é uma cosmopolítica. É um discurso sofisticado, elaboradíssimo, com 150 anos de tradição, milhares de pessoas, grandes cabeças pensando, mas é uma política para o cosmos, né? Para o mundo, ou uma política de pretensões globais. Então, você pode encontrar discursos indígenas que também são políticas para o mundo, né? O Bruce Albert tem um artigo lindo sobre isso, com o Davi Copenhague, né? o grande líder Yanomami. Você vê que é um discurso para o mundo, não é para os Yanomami, está falando para o mundo. Então, você tem vários tipos
de cosmopolíticas. E eu acho que hoje, no mundo, o grande problema é como você mantém as cosmopolíticas independentes, autônomas, porém articuladas. Então, essa discussão de cosmopolítica, para mim, ela é fundamental. E eu uso ela para a antropologia, artigos como antropologia, como cosmopolítica, coisas desse tipo. A última coisa que eu publiquei saiu agora, no livro da Alma Gottlieb, que tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, que é de cenários etnográficos locais para cenários etnográficos globais. Bom, eu acho que eu não vou explorar muito esses debates teóricos contemporâneos, porque o meu tempo está se esgotando, mas tem várias coisas a ver com tudo que eu já mencionei anteriormente. Talvez o que eu vou ficar devendo a vocês é a minha discussão sobre pós-imperialismo, que é uma discussão que, primeiramente, eu escrevi isso dizendo que era um debate para ir além do pós-colonialismo e do multiculturalismo. Aí depois eu achei que isso era muito arrogante e comecei a dizer não, para um diálogo crítico com o pós-colonialismo e o multiculturalismo, porque eu acho que ambos são interessantes para pensar o Brasil e a América Latina, mas não são suficientes. Parte do título do meu último artigo publicado numa revista canônica do debate sobre pós-colonialismo, que é essa Post-Colonial Studies, que é porque o pós-colonialismo e a decolonialidade não são suficientes, né? Uma perspectiva pós-imperialista, que eu digo que, para nós, no Brasil, não nos interessa um debate pós-colonial. Se eu vou usar minha imaginação, eu quero usar minha imaginação para um debate depois do Império, depois da colônia. Quando é depois da colônia no Brasil? Aí vamos ver, né? Quando a gente vai para o exterior, vários colegas aqui sabem disso, e você diz para eles que em 1808 a 1821 o Brasil era a sede do Império, isso não existe na história do colonialismo em nenhum outro lugar, né? Então, quando é que começou o pós-colonialismo no Brasil? Com Dom Pedro I, que depois foi Dom Pedro IV de Portugal, com os Bragança, depois o Aliança de Bragança, quer dizer, elites europeias dominando o país até 1889, né? Então, foi em 1889, eu digo, por isso eu escrevi aquele último artigo sobre Brasília, que se chama A Capital Pós-Imperial, que, na verdade, o pós-colonialismo, a capacidade de estruturação do colonialismo termina ou é colocada num segundo plano, efetivamente, no Brasil, com a inauguração de Brasília em 1960. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Bom, você precisa de mais tempo, né? Mas, de qualquer forma, seria interessante saber se tem algum comentário, perguntas. Por favor, você pode vir aqui. Sono até emocionada, eu sou italiana, então vamos definir que também os italianos vêm no Brasil para aprender os português. Então, eu estudei antropologia no Brasil, na Itália, e quando decidi vir no Brasil, eu estava na Inglaterra fazendo antropologia social na Universidade de Manchester, e eu tive uma matéria que eu gostei muito, que era antropologia do desenvolvimento. Então, a gente trabalhava com autores como Escobar, Amartya Sen, Fergus, Appadurai e outros, que faziam trabalhos, relegiam a questão das comunidades tradicionais e a questão do desenvolvimento. Então, depois que eu me formei, decidi vir no Brasil e fiz uma pesquisa com os Cajueu. Então, a referência maior que se tem no Brasil é o professor Ribeiro, que é parte também do meu referencial teórico, enquanto eu qualifiquei no mestrado na Católica de Mato Grosso do Sul com um estudo sobre uma comunidade Cajueu, é um projeto de desenvolvimento
do município, eu queria perguntar uma coisa para o professor, porque o que na minha qualifica, as considerações finais, os professores me perguntavam uma coisa, eu sou... muito rapidamente vou explicar o meu trabalho. Eu trabalhei com uma comunidade cajueiro, que é em Mato Grosso do Sul, na Serra de Bodoquena, uma comunidade fechada, que tem uma estrutura hierárquica. Então, e nos últimos anos, ela é bem isolada. E fica, a cidade mais próxima é Bodoquena. Algumas dessas mulheres que moram na comunidade, alguns anos vieram para a cidade. E eles estavam passando necessidade, então o município... eles produzem artesanato, então o município ofereceu um projeto. E a minha pergunta no meu projeto de mestrado foi como se dá o reconhecimento das regras socioculturais de uma comunidade tradicional no discurso do desenvolvimento em geral. Então, eu vim trabalhando e o que eu descobri que no final o projeto não deu certo. Então, a minha pesquisa é explicar o porquê não deu certo o projeto. E porque as comunidades têm uma forte estrutura hierárquica. Então, eu vim vendo que, às vezes, quando chegam os projetos, as lideranças se apropriam de determinados também recursos. Então, os mais pobres das comunidades não são atingido. Então, eu coloquei isso nas considerações finais. Eu coloquei que, então, muitas vezes, quando as pessoas se acham numa situação de uma comunidade fechada, com regras hierárquicas, às vezes, só saindo da comunidade, você consegue ter uma independência. Então, eu tive um professor que me disse, tá, mas essa sua tese vai ser lida para pessoas que, de repente, vão criar ações no sentido de ação de desenvolvimento de projetos. Sim, eu queria saber o que o senhor, o que eu poderia estar acrescentando mais, no sentido que eu não queria dizer que as pessoas têm que sair da comunidade, mas essas problemáticas acontecem. Obrigada. Nada. Tem mais alguma pergunta? Gustavo, quero-te parabenizar muitíssimo. É uma honra ver um colega de CUNY com uma carreira tão global. És Gustavo Global Ribeiro, para mim. E a minha pergunta é, para mim és também o antropólogo do capitalismo, o antropólogo que faz uma pesquisa de frente como poucos ou nenhum fizeram desse modo. Então, desde esses teus trabalhos de há 20 anos para agora, as tuas observações sobre como o capitalismo se está a reconfigurar e a causar uma viragem na ordem mundial, que neste momento traz situações para os países do sul da Europa como que estão a cair, a despencar, e outras potências estão a ficar de uma outra maneira. Como é que a tua posição de antropólogo, observando todo este circular, te ensina onde observar agora, que fenómenos observar e o que ver, para além desta alterglobalização, para além este conhecimento que nós na antropologia já partilhamos a partir em parte das tuas observações? Nós vamos aceitar mais uma, se alguém quiser. Algum jovem? Você quer falar? Você tem não. Por favor, Sobral. Isso que é internacionalização, né? Quem faz as perguntas? Tudo bom? Tudo. Alguém menos jovem. Muitos parabéns pela carreira e, sobretudo, pela temática tão importante, de um ponto de vista científico, ao mesmo tempo, mas também crítico da sociedade e da política. Então, aquilo que eu queria perguntar ao Gustavo Lins vem na sequência daquilo que a Cristiana disse e tem a ver, evidentemente, com a abordagem e com os contributos que podemos dar a uma urgente e necessária etnografia do capitalismo. A mim dá-me a sensação de que, estava-me a lembrar do livro Jangada de Pedra, de José Saramago, em que a Península Ibérica vem juntar-se ao Sul. Dá-me a sensação que uma grande parte da Europa se vai deslocando para o Sul, mas a caminho de uma maior desigualdade social e de uma concentração oligárquica no poder de uns poucos,
Portanto, remando contra tudo o que foi a Europa no pós-45. Qual o lugar para repensar de novo a questão das classes sociais ligada ao capitalismo na nova etnografia ao nível, digamos, cosmopolita, global? Obrigado. Bom, sobre sua primeira questão, eu acho que isso tem a ver com o que eu chamo o encontro desenvolvimentista, né? Você tem pessoas e agentes e agências em posições muito variadas. Então, pode acontecer de tudo, gente que se une, gente que resiste, gente que se acomoda. O trabalho do etnógrafo é justamente ver essa diversidade. E você tem agentes diferenciados, tanto do lado daqueles que estão estimulando o projeto desenvolvimentista, quanto do lado daqueles que foram transformados em objeto do projeto desenvolvimentista. Então, você tem uma pluralidade aí de posições. Eu acho que a noção de campo do Bourdieu é muito útil para a gente pensar, e é por isso que eu escrevi esse artigo Poder, Redes e Ideologia no Campo do Desenvolvimento, que foi publicado na Novos Estudos Sebrap em 2008. Bom, quanto à pergunta de Cristiana e José Sobral, eu acho que é muito difícil, né? Porque, na verdade, a natureza do capitalismo contemporâneo é flexível, e cada vez mais flexível, por causa das, desculpem a sequência de jargões, por causa da eficiência da compressão do tempo e espaço, faz com que a fragmentação se torne cada vez maior, né? Então, a possibilidade de articulação e de nova articulação é uma palavra-chave, porque à medida que as fragmentações crescem, se você não articula, você tem apenas sujeitos com pouca capacidade de mobilização e interferência. Então, hoje em dia, eu acho que o que é mais difícil é como que você, porque já não é mais necessário, isso o próprio David Harvey já dizia no livro dele, que acho que é um dos melhores livros do final do século XX, que é A Condição da Pós-Modernidade, que já não são mais necessários grandes sujeitos coletivos para o capitalismo, né? Nem do ponto de vista dos próprios capitalistas. Então, você poder construir alianças que deem conta, né, das articulações que já são pragmaticamente feitas pelo capitalismo transnacional, porque eles são muito pragmáticos, eles já de cara fazem as deles, né? Então, são alianças pragmáticas, mas também fluidas. Você conseguir fazer isso, você partindo apenas de uma base de interesse ideológico, porque você não tem interesse econômico necessariamente, mas você tem um interesse político e ideológico, demanda uma quantidade de energia enorme. É o que você vê no Fórum Social Mundial, uma tentativa de criar, não é, bases transversais de alianças que sejam capazes de se contrapor a essas alianças transversais já existentes, que são dominadas pela lógica do capitalismo transnacional. Então, isso é muito difícil, né? E requer de todos nós um desejo político e um investimento político de energia social e pessoal, porque nós também somos atores locais, somos atores nacionais, né? Que nos leve para o campo da política transnacional, que simplesmente adiciona mais um nível de complexidade e dificuldade. Por outro lado, acho que o que acontece com o sistema mundial no momento, e é um momento muito rico, eu acho que eles vão ver isso, assim, os nossos colegas mais jovens, né? Uma transição até de escala civilizatória dentro do sistema mundial, com a China passando a ocupar o centro dinâmico do sistema. Então, isso
Para você ter uma ideia, por exemplo, no Brasil, nos últimos 3 anos, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Ora, isso é uma mudança radical, porque sempre foi os Estados Unidos, né? Pelo menos da Segunda Guerra Mundial para cá. Não sei, antes poderia ser Inglaterra, França até, não sei. Mas é uma mudança que está dizendo tudo, né? Então, o que eu digo hoje para os meus alunos de graduação é o seguinte: se eu fosse você, eu começava a estudar mandarim, né? Porque vai ser por aí. Daí, quando você tiver 40 anos, você tem um patrimônio aí interessante para debater em várias frentes. E aí acho que as ciências sociais nossas, eu tenho advogado isso, né, eu acho que a pessoa que eu mais conheço que enfatiza isso, o nosso amigo Tom Dwyer, né, da Unicamp, que as nossas ciências sociais, elas precisam se voltar para a China, não para se aliar, pode ser até para se aliar, mas para entender a China, né? Porque a interlocução vai mudar de maneira muito notável. E eu acho que é nossa tarefa dar sentido às mudanças no mundo. E eu não sei, aliás, eu imagino que Portugal, pelo seu passado imperial, as elites portuguesas estejam muito mais preparadas do que as brasileiras, que são culturalmente de horizonte muito curto, né? Mas vocês, pelo menos pela experiência de Macau, têm um entendimento da China, né? Pelo menos algum museu perdido em Lisboa. Aqui no Brasil, você encontrar um sinólogo, eu não sei, né? Talvez aqui a gente conte nas mãos, nos dedos das mãos. Então, eu acho que é uma tarefa urgente nossa, porque é assim que está mudando o mundo. Nós vamos dar uma última questão para nossa querida Miriam Grossi. Gustavo, é ótimo te escutar, é impressionante, compartilho, né, a visão da Cristiana. Então, eu queria só que tu falasse um pouco mais dessas elites intelectuais, antropológicas, mundiais, e dos sujeitos que tu também está vendo dessas elites dentro desses processos de globalização. São coisas diferentes, né? Assim, eu conheço parte das elites políticas da antropologia, que não necessariamente quer dizer que sejam as elites intelectuais, né? Às vezes coincide, às vezes não. Eu acho que isso é parte do que a gente vai discutir hoje à tarde, com o que é que o Conselho Mundial de Associações Antropológicas tem feito para melhorar a integração de uma antropologia mais heterogênea, mais plural, né? Eu acho que há um certo consenso de que isso é preciso fazer, mas o problema é que as rotinas de reprodução do conhecimento, elas são muito assentadas nas práticas dos professores, e eles vão ficando conservadores. Então, se você chega para um professor que há 10 anos, ou 15, dá um curso de teoria antropológica, que o negócio dele é simplesmente autor americano, né, e você diz, não, você tem que botar aí um chinês, um indiano, um africano, um latino-americano, não sei o quê, o cara vai dizer assim, puxa, mas como é que é? Sabe, eu vou ter que ler esses caras, né? Eu vou ter que fazer um investimento. Então, isso encontra na pragmática da reprodução do saber acadêmico sua resistência, porque se nós não mostrarmos para os nossos estudantes que existe saber de muita qualidade, interessante, eficiente, produzidos em outros lugares, e ficarmos com a mesma eficácia dessa internacionalização hegemônica, como chama o Benoit de L'Estoile, né? Que ele fala do poder gravitacional da internacionalização hegemônica. A gente só vai falar de americano, inglês e francês. No Brasil, as pessoas dão curso de clássico e não tem um brasileiro. No meu departamento, eu acho que eu fui o primeiro professor a dar curso de clássico que eu coloquei brasileiros.
coloquei Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e Roberto Cardoso de Oliveira. Ué, aí, sabe, na nossa própria casa é assim. Então, eu acho que existe um resíduo aí conservador muito entranhado, né? Apesar da consciência de que todo mundo, quando você fala, não é realmente tal, bom, então vai ler o Uberoi, que é um cara genial da Índia, né? Mas, não, você encontra os textos dele na internet, só que você vai ter que sentar e vai ter que ler. E ele não escreve igual ao inglês, nem igual ao americano, né? Tem outra retórica também. Então, é também um próprio exercício de antropologia, né? A gente se situar vamos chamar assim, nos etos de comunidades epistêmicas diferentes, né? Então, eu acho que, por isso, assim, é um pouco difícil, mas não é impossível. Não é impossível por quê? Porque dentro do ambiente antropológico, as pessoas reconhecem o valor da diversidade, mas precisam praticá-lo mais, do ponto de vista epistemológico. Bem, nós podemos continuar discutindo por muito mais tempo. Eu agradeço a você, Gustavo. Eu acho que seria melhor termos mais tempo para discutir sua obra, que é bem vasta, mas que leva a boas discussões, e também porque traz para a antropologia brasileira, às vezes falta, né, esse lado mais sociológico, talvez, mais das questões de economia política, que você traz tão bem. Agradeço a todos e vamos continuar. Hoje o congresso termina e ainda temos muita coisa para fazer. Muito obrigada.